Olá, gente, pegando agora a última parte, né, dessa nossa conversa, parte do dia de hoje, claro, que é sobre justamente a Primavera dos Povos. Então, a primeira coisa que a gente tem que pensar é o seguinte: o que foi a Primavera dos Povos? Né? E também discutir um pouco o próprio conceito de Primavera dos Povos. A Primavera dos Povos foi um conjunto, né, de revoluções, de movimentos políticos ocorridos na Europa no ano de 1848, né, e teve por objetivo assim promover os avanços político-democráticos dentro de uma ótica do liberalismo e alguns grupos mais radicais pensando até na possibilidade do socialismo. Mas o que vai vigorar mesmo vai ser um pensamento liberal democrático, né? Ou seja, a perspectiva de uma democracia representativa, né? Algo que na Europa não era uma prática comum. Tá? Poucos países, talvez só a Inglaterra, tivesse um modelo mais próximo a esse, todos os demais ainda apresentavam características bastante, digamos assim, características, tá? Absolutistas. Né? Então, assim, a ideia de um parlamento defendendo os interesses da população não era uma coisa muito comum. Então, a Primavera dos Povos, ela vai, como movimento político, ela vai reunir socialistas e liberais em luta, né, numa luta por um único objetivo, né, fazer com que as massas, agora, num processo de ascensão, dentro dessa perspectiva de uma ascensão política, pudessem ter uma participação maior. Né? Uma coisa bastante interessante em relação à Primavera dos Povos é pensar que uma das ideologias que esteve presente nesse movimento, nesse amplo movimento, foi justamente o nacionalismo, que vai ser tema de uma outra conversa nossa. Né? Então, assim, a ideia de nação passava pela ideia de democratização do acesso à política para fazer emergir dentro desse cenário uma figura chamada cidadão. Né? Então essa é a grande questão. As sementes desse processo, vocês devem recordar, foram plantadas lá com a Revolução Francesa, né, em 1789, e essa semente ela veio sendo regada, né, ao longo dos anos, tanto é que você tem um intervalo aí praticamente de quase 60 anos, né, entre um acontecimento e outro. Né? Então, assim, esses movimentos políticos, eles só foram possíveis por quê? Porque a Europa passava também por transformações econômicas significativas. Né? A consolidação da Revolução Industrial, o crescimento de um operariado urbano, cada vez mais atuante, cada vez mais consciente do seu papel. Boa parte dessa consciência política veio, sem dúvida, da emergência de protopartidos de massa. Né? Então, as ideologias liberais, as ideologias anarquistas, socialistas, começaram a se fazer cada vez mais presente junto a esse operariado e, consequentemente, a percepção em relação à própria realidade política estava colocada. Daí, se já há uma percepção dessa realidade política, nada mais natural que voltassem suas baterias reivindicatórias contra os governos estabelecidos, justamente por eles não atenderem às necessidades da população. Né? O conceito de primavera ele vem da perspectiva de uma renovação, então seria uma renovação política, tá? Uma novidade, né? Porque a Europa ela nunca experimentou uma situação como essa, de mudança, de transformação mais significativa. Eu acredito que ela sempre se caracterizou pela presença de um governo aristocrático, né, quebrado num certo momento pela Revolução Francesa, mas a Revolução Francesa serviu de inspiração para esses movimentos políticos de 1848. Então a ideia de primavera vem justamente dessa possibilidade de algo novo, né, depois daquilo que eles consideram um inverno. Né, então, assim, um inverno político. O conceito, né, de Primavera dos Povos vai ser emprestado posteriormente, né, a imprensa ocidental ela vai classificar, e aí a gente estabelece essas semelhanças, claro que os resultados são diferentes, mas de qualquer maneira as semelhanças com os movimentos políticos ocorridos no Oriente Médio, né, a partir de 2010,
iniciado na Tunísia e que avança pela região, derrubando as ditaduras, né? E aí na perspectiva de implementação, pelo menos a esperança era essa, por parte dos intelectuais ocidentais, de que nós teríamos a ascensão de regimes liberais nesses países, né? Então, quando a gente estabelece essas analogias, né, quando estabelecemos essas analogias entre a Primavera dos Povos, lá de 1848, e a Primavera Árabe, em 2010, a perspectiva muito provavelmente é a mesma, né? Assim, pelo menos nesse esforço para nomear, para classificar, ou seja, uma luta política por democracia. Tá? É claro que as forças da reação foram muito mais, digamos, eficazes no processo de repressão, mas de qualquer maneira as mudanças, né, as sementes, aí mais uma vez as sementes desses processos, dessas mudanças políticas foram colocadas, foram semeadas e vai eclodindo aos poucos, não mais com características revolucionárias, mas sim através de processos políticos de crescimento, de avanço dos partidos de massa, né, os partidos políticos de massa, que aí vão começar a entrar na arena política, exigindo maior participação política. Então, quando a gente fala assim, qual a grande contribuição da Primavera dos Povos para a política europeia do século XIX? Exatamente decidir, né, convocar as populações daquele continente para a perspectiva da democracia. Claro, não é a democracia direta, mas a democracia representativa. Mas, de qualquer maneira, já aponta para a perspectiva de uma participação política mais efetiva dessa população. Então, nós teremos como reflexo dessas revoluções liberais de 1848, teremos mudanças políticas na própria França mais à frente, né, em 1871, e diríamos que como um fio condutor, né, tendo como ponto de partida a Revolução Francesa, passando por essas revoluções em 1848 e 1870, a culminância, né, dos grandes movimentos sociais no século XX, quando, assim, movimentos sociais defensores da democracia no século XX em diferentes partes do planeta. Então, assim, a importância, a herança de 1848 está exatamente na introdução de uma concepção de democracia na qual você tem a participação efetiva do conjunto da população. Ok, gente? Espero que vocês tenham gostado e estamos abertos aí a perguntas, né? Fiquem bastante à vontade. Um grande beijo a vocês. Tchau.